globalização? Não, explica melhor. Bom, um dos primeiros exemplos que podemos dar de globalização são as grandes navegações. Nelas, os comerciantes iam em busca de boas mercadorias, temperos, especiarias. Como consequência, eles trocaram também costumes e culturas. Um exemplo que podemos dar aqui no Brasil é a chegada dos portugueses e o encontro com os índios, que não foi tanto uma guerra. Eles faziam escambo. Os portugueses davam algumas mercadorias para os índios em troca do trabalho deles, mas com isso também trocaram costumes, culturas, e a nossa sociedade tem muita herança disso. Nela podemos ver a mandioca na nossa alimentação e muita herança na farmácia também. Atualmente, também podemos contextualizar a globalização no comércio. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de commodities para países como os Estados Unidos e os países da Europa. Está pegando muito na nossa geração e a disseminação imediata de informações. Por exemplo, acontece um terremoto na China. Em um segundo ficamos sabendo no Brasil. Porém, essas notícias nem sempre ajudam a sociedade. Essas notícias podem ser manipuladoras. Um bom exemplo são as fake news, que estavam muito presentes nas eleições de 2018. A sociedade contemporânea é marcada pela globalização. Essa que teve a consolidação a partir do século XX, com a modernização dos meios de comunicação. Essa modernização possibilitou o transporte e a troca de informações de uma forma eficaz, alterando assim a visão do homem sobre espaço e tempo. Essa noção do homem contemporâneo é marcada pela diminuição do espaço em função do tempo. É facilmente notado isso quando se analisa o sistema de comunicação, em que não é mais preciso se mover para se manter contato ou trocar informações com uma pessoa distante. Isso tudo graças às redes sociais, que possibilitou a troca de informações de uma forma eficaz e instantânea. Apesar das redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e Twitter terem conectado globalmente as pessoas, as relações delas não se tornaram mais fortes. Pelo contrário, como explica o sociólogo Zygmunt Bauman em seu livro Modernidade Líquida, as relações se tornaram mais frágeis. Essa facilidade do rompimento das relações é explicada pelo autor através de uma outra característica, o individualismo. Essa característica tornou o homem mais independente e mais responsável pelas suas escolhas. Sendo assim, as relações se tornaram estáveis quando as pessoas são amplamente beneficiadas. A enfermidade de relações junto ao individualismo trouxe um grande problema à sociedade, a alienação. Essa alienação se dá pela obediência de certos padrões sociais para que a pessoa possa ter status sociais, crescimento pessoal e privilégios. Seguir esses padrões é muito importante para uma pessoa se tornar bem ativa na sociedade. Caso essa pessoa não siga os padrões, suas relações são cortadas e isso leva à exclusão social. Freud começou seu trabalho terapêutico como médico. Ele usava a hipnose e daí ele coloca seus pacientes em estado de hipnose. E nisso ele ia descobrindo a origem de cada sintoma que a paciente apresentava. Freud começou a perceber que não estava fluindo, não estava dando certo. Então, em primeiro lugar, era porque algumas pessoas não conseguiam ser hipnotizadas. Em segundo lugar, era o motivo pela qual Freud abandonou a hipnose, porque a hipnose, embora conseguisse produzir um resultado terapêutico interessante, como, por exemplo, o desaparecimento dos sintomas, a hipnose não permitia que Freud descobrisse como é que o sintoma se tornou a partir daquela origem traumática. Tudo que a hipnose permitia era sair do sintoma e chegar até a origem traumática. Mas o caminho do trauma e do sintoma, ele não conseguia descobrir. Então ele começou a adquirir outros métodos, como o da catarse. E ele descobriu que mesmo a técnica da catarse, ou seja, de você ir perguntando para o paciente em estado de consciência qual foi a origem do seu sintoma, mesmo com essa técnica não sendo muito interessante, porque alguns pacientes falavam pra ele: Freud, pelo amor de Deus, cara, deixa eu falar à vontade. Então ele foi vendo que era mais interessante, em vez dele, Freud, o terapeuta, definir a pauta da sessão, fazer perguntas diretas para o paciente, fazer pontos específicos sobre
o que interessava ao médico. Então Freud entendeu que era melhor que o paciente falasse espontaneamente sobre o que ele gostaria de falar, ou seja, que seja o próprio paciente a fazer a pauta da sessão. Na psicanálise, o sujeito chega para a sessão e é ele que define o assunto que vai ser conversado, os temas que serão conversados e o paciente que faz a definição. E isso não é por acaso. Esse procedimento que Freud vem chamando de associação livre acontece porque ele respeitava o movimento do inconsciente. Para Freud, o consciente não tá em uma caixinha presa, ele tá o tempo todo se manifestando e ele se manifesta a partir da nossa fala. Então, se você permite que o paciente, que ele fale espontaneamente tudo aquilo que vem à sua cabeça, da forma mais livre possível, o inconsciente vai se manifestar com mais facilidade. E com o objetivo da psicanálise é integrar aspectos que foram mandados para o inconsciente, a associação livre, portanto, é fundamental. Como que funciona na prática a associação livre? O analista, ele solicita para o paciente, nas primeiras sessões do tratamento, para que o paciente fale exatamente tudo o que vier na sua cabeça. Por isso que a tradução mais correta do termo que Freud utilizava, que era associação livre, o termo deveria ser intrusão livre, porque, o paciente, ao chegar na sessão, deve se colocar numa posição passiva, registrando na fala dirigida ao analista os pensamentos que lhe ocorrem, sem colocar nenhum tipo de bloqueio nesse pensamento. Por mais que absurdo seja o pensamento, o paciente deve comunicar com o terapeuta, porque há uma confiança no terapeuta com o paciente. Por isso que a associação livre é uma técnica fundamental. A palavra ética significa valor social que identifica, o que está em falta nos dias atuais, porque as pessoas estão perdendo o caráter nas redes sociais, porque elas acabam se transformando em uma sociedade confessional. Como diz Karnal, as pessoas estão usando o Twitter como um confessionário. Karnal também dizia que é preciso saber lidar com as questões utópicas na vida. As pessoas não sabendo lidar com as questões difíceis acabam fazendo loucuras. YouTubers sem escolhas, em busca de visualização, são capazes de fazer várias loucuras apenas para ganhar dinheiro e visualização. Assim, elas acabam se alienando e perdendo sua naturalidade, logo sua identificação e assim, consequentemente, a ética. Atualmente, o nosso caráter está sendo caracterizado pelos nossos seguidores e nossas curtidas em redes sociais. Como por nossos seguidores? Por exemplo, você tem um amigo de muito tempo, mas que não tem muitos seguidores em redes sociais. Você vai lá e faz o quê? Você vai lá e desfaz essa amizade só porque ele não é tão conhecido e começa uma amizade com uma pessoa conhecida só para ganhar seguidores. Isso é um exemplo de hipocrisia na nossa sociedade. Outro lado também que pode ser visto é as curtidas. Você está num momento difícil da sua vida, você não está bem, mas só para ganhar curtidas você vai lá e posta fotos que estão felizes, em momentos legais, e isso pode ser caracterizado como uma hipocrisia também, que também é visto pelo Mário Sérgio Cortella, escritor e filósofo da nossa contemporaneidade brasileira, como esquizofrenia social, já que pessoas estão desfazendo amizades, colocando coisas que não são uma realidade, que na verdade é virtual, que não é a sua realidade, só para ser caracterizado como popular ou como uma pessoa legal em nossa sociedade. Você acha que é dono de sua consciência? Bom, em um de seus inúmeros livros, Durkheim cita um exemplo simples, mas que ilustra bem a situação. Ele diz sobre o modo de vestir dos indivíduos. O que determina isso? São eles mesmos ou são os padrões da moda? Bom, eu acho que isso já respondeu a minha pergunta. Antes mesmo de nascer, nós já temos direitos e deveres, já temos algo predestinado, algo determinado para nós, para a nossa vida. Essa determinação se intensificou na era em que estamos vivendo. Nela temos a internet. O mundo encantado, um mundo maravilhoso, onde tudo é perfeito, todos são felizes.
Será mesmo? Nela, a alienação corre solta, a manipulação também, com as famosas fake news principalmente, que foram determinantes para as eleições de 2018. E o que devemos fazer para pelo menos amenizar a situação? Bom, ler, pensar, agir, pesquisar seria o mínimo para sair desse comodismo que nos faz ser pessoas alienadas, manipuladas. Porém, não devemos reafirmar que somos donos de nossa consciência, pois o determinismo está conosco mesmo antes de nascermos.